Oremos. Eterno Deus, querido Pai, soberano do universo, aqui estamos, Senhor, muito agradecidos pela noite que o Senhor nos concedeu, pela vida, pelo despertar, pela luz, pela paz. Agradecemos porque o Senhor cuida de nós e está atento a todas as nossas necessidades. É um Deus tão grande que não tem princípio, não tem fim. É um Deus que está em todo o lado, mas ao mesmo tempo também habita no coração contrito e humilde. E nós lhe agradecemos muito por ser o nosso Pai e nos aceitar como filhos adotivos por Cristo e em Cristo. Agora, Senhor, que vamos passar estes momentos aqui, o Senhor ouviu o pedido da Vera e conhece a dificuldade que é, quanto tempo leva uma árvore a crescer e a produzir fruto, e, e sabe exatamente aquilo que se está a passar ali com aqueles animais que destroem tudo. Não é que eles não tenham sido feitos pelo Senhor, é verdade que foram, mas o ser humano realmente precisa das árvores. E nós suplicamos que o Senhor venha atender ao nosso pedido, ao nosso clamor, para que a situação seja resolvida. O Senhor ilumine a Vera e o Miguel para que eles saibam como proceder, como resolver, sem terem que destruir o animal. Conceda-nos, ó Pai, também o privilégio da sua presença aqui, do seu ensinamento. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos iniciar com o estudo do livro Oração, de Ellen White. Eu vou ler o prefácio. As Escrituras nos admoestam a orar sem cessar. Eu não sei se todos têm o livro. Não. Pronto, eu creio que ele já terá sido colocado no grupo. Sim, foi. Um tempinho atrás. Eu tenho. Uhum. Pronto, então talvez a Geórgia vá colocá-lo de novo. Continuando. Isso não significa que devemos passar todo o nosso tempo de joelhos em oração formal. Significa que devemos viver e servir o nosso Senhor na atmosfera de oração. Isto é importante aqui. Orar sem cessar é viver e servir o nosso Senhor na atmosfera de oração. A oração é o canal de comunicação entre a nossa alma e Deus. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Respondemos a Ele por meio das nossas orações e Ele sempre nos ouve. Não podemos cansá-lo ou sobrecarregá-lo com as nossas frequentes comunicações de coração para coração. Ó Célia, tu tens o livro? Sim, fui pescoar. Ora, mostra a capa. Ah, que engraçado. Eu acho que também tenho. É E igual mandei ao imprimir. meu. Exato. Chegamos a... Sim. Eu acho que também tenho ali. Tenho que ir à procura dele. Chegamos a tempos sérios. Os acontecimentos em nosso mundo convocam todo o seguidor de Cristo a ser totalmente sincero em nosso relacionamento com Deus. Para fortalecer esse relacionamento e satisfazer as nossas necessidades emocionais e espirituais, devemos aprender o poder da oração. Devemos suplicar ao Senhor como os discípulos do passado, dizendo: Senhora, ensina-nos a orar. O fato de Deus estar disposto e pronto para ouvir e responder às nossas orações sinceras em todas as circunstâncias é profundamente reconfortante. Ele é um pai amoroso que se interessa tanto quando as coisas vão bem, quanto quando as vicissitudes da vida nos desferem golpes devastadores, duros e terríveis. Quando sentimos vontade de clamar, Deus, onde estás? É bom saber que Ele está
há apenas uma oração de distância. Já vou. É curioso que neste sábado eu estava na escola sabatina com irmãos adventistas e quando eu comecei a falar de vermos orar a palavra e que ah, portanto, a nossa vida deve ser uma vida de orar. Se nós orarmos a palavra, temos a certeza que se cumpre, porque foi Deus que disse. Então, aprender a exercitar a fé na palavra, para que a palavra cumpra o que ela diz, ficaram a olhar para mim como se eu fosse um extraterrestre. A sério, ninguém parecia nunca ter ouvido aquilo. Um escritor disse: mais coisas são realizadas pela oração do que este mundo sonha. Também é verdade para a Igreja. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscar isso deve ser o nosso primeiro trabalho. Mensagens Escolhidas, capítulo 1, ou volume 1, página 121. Eu curiosamente tenho estado a fazer isto, tenho estado a clamar ao Senhor e acho que nós aqui como grupo também deveríamos fazê-lo. Começar a clamar ao Senhor insistentemente por um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. E é isso que nós vamos começar a fazer. Temos aqui um ponto. Deus fará coisas por nós quando orarmos, coisas que Ele não fará se não orarmos. Grande Conflito, página 525. Reconhecemos que precisamos do derramamento do Espírito Santo. Mas isso só pode ser alcançado quando oramos individual e coletivamente. Aqui está a questão. Individual e coletivamente. Quando o povo de Deus orar com fervor, sinceridade individual e coletivamente, Deus responderá. Grandes coisas acontecerão dentro e entre o povo de Deus. E o mundo sentirá o impacto quando o Espírito Santo vier para equipar e capacitar o seu povo. Não sei se os irmãos sabem, mas os da nova era em todo o mundo estão a orar incessantemente por algo que eles chamam de pontos de luz. Acreditamos que este livro encontrará uma recepção imediata entre pessoas de todas as origens. Ao lermos as seleções de Ellen White sobre o assunto vital da oração, veremos os nossos corações estranhos e calorosamente tocados. Essas mensagens atingirão as nossas almas. A convicção em muitos pontos expressos encontrará alojamento em nossos corações, evocando uma resposta ecoante à altura do chamado de Deus para uma vida de oração mais profunda e rica. Caminha Cristo diz: nosso Pai Celestial espera para nos conceder a plenitude das suas bênçãos. É nosso privilégio beber abundantemente da fonte do amor ilimitado. Que maravilha é que oremos tão pouco. Deus está pronto e disposto a ouvir a oração sincera do mais humilde dos seus filhos. Os recursos ilimitados da ONU... Faz uma pergunta. Deus está pronto e disposto a ouvir a oração sincera dos mais humildes dos seus filhos? Está aqui qualquer coisa que não está bem. Os recursos ilimitados da onipotência? Caminha Cristo 94 e 95. E agora capítulo 1, Deus nos convida a orar. Irmãos, eu vou ter que sair. Se alguém quiser continuar a leitura mais um pouco, pode fazê-lo. Eu acho que sim, que deviam fazer, mas eu vou ter que sair, está bem? A Célia Vera, pode ler aí, Belinha. A Célia pode ler, Vera ou Célia. Célia? Sim. Até Tudo logo, correr se Deus bem, quiser. Belinha. Até logo, se Deus quiser. Desculpa, estou a comer. Se Eu houver posso outra ler. pessoa, Faz um intervalo, Célia. Deixa não acabar de posso. comer, Dani. Eu posso ler. Levar, obrigada.
Nada. Então, o primeiro capítulo, o título diz: Deus convida-nos a orar, ligados a Deus através da oração. É algo maravilhoso que possamos orar com eficácia. Que mortais indignos e falhos possuam o poder de levar os seus pedidos a Deus. Que poder mais elevado do que este pode o homem desejar? Está ligado com o Deus infinito. O homem fraco, perdão, e pecaminoso tem o privilégio de falar com o seu Criador. Podemos pronunciar palavras que alcançam o trono do monarca do universo. Só um bocadinho, peço desculpa. Podemos falar com Jesus ao andarmos pelo caminho e ele diz: Estou à tua direita. Podemos comungar com Deus no nosso coração. Podemos caminhar na companhia de Cristo. Quando empenhados no nosso trabalho cotidiano, podemos suspirar o desejo do nosso coração, de modo inaudível para qualquer ouvido humano. Mas essa palavra não pode morrer no silêncio, nem se pode perder. Nada pode sufocar o desejo da alma. Ele ergue-se acima do ruído contínuo da rua, acima do barulho das máquinas. Estamos a falar com Deus e a nossa oração é ouvida. Eu aqui compreendo que também, além de que nós não temos que estar sempre ajoelhados, como diz, e podemos estar em comunhão mental sempre com Cristo e com Deus, acredito que se nós tivermos este hábito, nós nem vamos ouvir um único ruído ao nosso redor, seja ele qual for. A nossa comunhão com Deus será tão elevada que nada nos vai incomodar nem perturbar. Portanto, pedi e recebereis. Pedi humildade, sabedoria, coragem, aumento da fé. Uma resposta virá para toda oração sincera. Pode não vir exatamente como deseja, ou no momento em que a espera. Desculpa, eu recebi uma chamada. Ao momento de que a espera, mas virá do modo e no tempo que melhor responda à sua necessidade. As orações que oferece na solidão, no cansaço, na provação, Deus responde. Nem sempre segundo as suas expectativas, mas sempre para o seu bem. É maravilhoso, sabemos que Deus vai responder sempre. Só que às vezes nós não estamos à espera da resposta. A mim já me aconteceu isto várias vezes, eu creio que aos irmãos também. Jesus convida-nos a orar. O Senhor dá-nos o privilégio de o buscarmos individualmente em oração fervorosa, de lhe levarmos os fardos da nossa alma. Nada retendo daquele que nos convidou. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Oh, como devíamos estar gratos pelo fato de Jesus estar disposto e ser capaz de levar todas as nossas fraquezas e de nos revigorar e curar todas as nossas doenças se for para o nosso bem e para a sua glória. Olha que interessante o que diz aqui. De curar todas as nossas doenças se for para o nosso bem e para a sua glória. Porque eu compreendo que há muita gente que pede a cura das suas doenças, mas nunca vai ser para o bem dela, porque a pessoa tem vícios, pede a Deus a cura, é curado e volta aos vícios. E não vai glorificar o nome de Deus assim. Muito pelo contrário. Igual o rei Ezequias, né? Exatamente. Não vai glorificar o nome de Deus, porque nós, quando estamos aqui a viver, nós sabemos que estamos aqui para glorificar o seu nome. Não é para comer e beber e brincar e viajar e passear, não. Podemos até fazer tudo isso, mas no sentido que seja para glorificar sempre Deus. Sempre Deus. Nunca nós em primeiro lugar. Vinde a mim é o seu convite. Sejam quais forem as vossas ansiedades e provações, apresente o vosso caso perante o Senhor. E está no Desejar de Todas as Nações, na página 329. Conta a Jesus todas as tuas necessidades. Poucos há que apreciem ou que aproveitem corretamente o precioso privilégio da oração. Devíamos ir a Jesus e contar-lhe todas as nossas necessidades. Podemos trazer-lhe as nossas pequenas preocupações e perplexidades, bem como os nossos grandes problemas. Seja o que for que surja para nos perturbar ou angustiar, devemos levar ao Senhor a oração. Engraçado que eu, com esta situação da morte da minha mãe, que é bastante recente, por vezes vem-me aquelas nuvens negras e eu vou abaixo. E logo no momento dou graças ao Senhor que me recorda que eu tenho que clamar-lhe.
E eu clamo logo no momento e disse, Senhor, tu não dás mais do que tu não me dás mais, não me darás mais do que disseste que eu poderia suportar. E por aí fora eu vou buscando as promessas e logo de momento, não sei precisar quanto tempo, eu não estou a cronometrar, não é? Mas em pouco tempo, num espaço muito curto, eu melhoro. Passa-me a miséria, passa-me a tristeza, passa-me o choro, a dor, e melhor, e a minha mente passa logo para outro patamar. Mas isto é constante, irmãos, e isto é uma luta constante. Temos que andar sempre nesta luta, de que quando nos vêm os maus pensamentos ou quando nós realmente ficamos em baixo, rapidamente temos que ir buscar o auxílio do Senhor nas suas promessas para que nós... Porque isto não glorifica o Senhor. Ok, há o luto, há o choro, há a saudade, mas não glorifica o Senhor se continuamos ali naquele... agarrarmos àquele murmurar e àquele mau estado, porque acabamos por ficar doentes e Deus diz que nós não devemos ficar doentes. Então, não matarás, não é? Quando sentimos que precisamos da presença de Cristo a cada passo, Satanás terá pouca oportunidade para introduzir as suas tentações. O seu esforço, isto é muito importante, o seu esforço estudado é procurar manter-nos afastados do nosso melhor e mais simpatizante amigo. Não deveríamos fazer de ninguém o nosso confidente senão de Jesus. Podemos com segurança comunicar tudo o que está no nosso coração, porque o Senhor nunca nos vai criticar. E um ser humano pode vir-nos a criticar. Sem querer, até pode vir um teu sentimento mal contra nós, depois de confessarmos as nossas coisas. Abrir o coração... Alguém quer dizer alguma coisa? Ou sou eu, estou sempre a falar. Fica tranquila, Vera. A leitura está muito boa. Ótimo, Vera. Pode continuar. Então podemos continuar. Abrir o coração a um amigo. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Isto é tão bonito, irmãos. Deus é Deus. Ele está acima de tudo. Nós somos... Há uma palavra que eu li, Ellen White, em que diz que quando o Senhor olha para nós somos como gafanhotos. Somos tão pequeninos. E Ele abre tudo para nós. Dá-nos o conforto, dá-nos a oportunidade de nós podermos abrir o nosso coração como um amigo. Claro que nunca será como um de nós não podemos levar dessa forma, mas termos um Deus que é sobre tudo, sobre todos, tem todo o poder, como um amigo, é maravilhoso. É um pensamento que me traz alegria e esperança. Não que isso seja necessário para que Deus possa conhecer aquilo que somos, mas para que sejamos capacitados para o receber. Que lindo. A oração não faz descer Deus até nós, mas eleva-nos até Ele. Quando Jesus estava sobre a terra, ensinou os seus discípulos a orar. Ensinou-lhes que apresentassem as suas necessidades diárias perante Deus e que lançassem todas as suas preocupações sobre Ele. E a garantia que lhes deu de que as suas petições serão ouvidas é uma garantia também para nós. Isto está em Steps to Christ, Caminho a Cristo. Tão bonito. Que esperança. Que esperança maravilhosa. Deus acolhe-nos na sua sala de audiências. Nós vamos a Deus por especial convite e Ele aguarda para nos dar as boas-vindas à sua sala de audiência. Logo de manhã, irmãos, logo de manhã, ao despertarmos, a primeira coisa realmente que nós devemos buscar, porque é a nossa essência, é o que nós necessitamos logo de manhã, é a sua presença. Os primeiros discípulos que seguiram Jesus não ficaram satisfeitos com uma conversa apressada com ele junto ao caminho. Eles disseram: Rabi, onde moras? Foram e viram onde morava e ficaram com ele até aquele dia. João 1:38 e 39. Da mesma forma, podemos ser admitidos na mais chegada intimidade e comunhão com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Salmos 91:1. Que aqueles que desejam a bênção de Deus batam e esperem à porta de misericórdia com firme convicção, dizendo: Pois tu, ó Senhor, disseste, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mateus 7:8. Que bonito, irmãos, é isto que nós devemos fazer constantemente na nossa vida. Principalmente quando oramos e precisamos de algo. Olha, agora esta situação, a minha situação dos viados. Ainda há bocado me ajoelhei ao pé da árvore e disse: Senhor, tu disseste-me que nós deveríamos vir para o campo, para podermos sobreviver do campo.
Esta árvore, aquela árvore tinha 2, 3 anos e estava tão bonita a crescer, linda. E este ano deu mais fruto que o ano passado. Tu disseste, Senhor, que nós viemos ir para o campo. Nós plantámos árvores, nós fizemos tudo. Senhor, se tu não nos cuidas, onde é que nós vamos? Onde é que eu vou buscar a comida? Tu disseste para vir, Senhor, porque permitiste que isto acontecesse. Eu não consegui perceber, irmãos, porque é que o Senhor está a permitir isto. E então eu clamei, chorei e entreguei nas mãos de Deus. Disse, Senhor, é preciso matar esta criatura? Uma criatura tua? Porque eu nunca gostei de matar animais, irmãos. Eu deixei de plantar lá embaixo, Vera, que tem um bom espaço. Sim? eu tive aqui um problema com javalis também, comendo todas as minhas raízes. E, e eu fiz essa mesma oração, sabe? Eu pedi a Deus, lembrando, né, que a vida no campo é uma promessa do Senhor e que Ele ia nos sustentar em todas as coisas. Teve um amigo, irmão, né, que falou para mim assim, ó, que os animais, né, eles não semeiam, mas eles precisam colher. E Uhum. muitas vezes nós não devolvemos o dízimo de coisas assim pequenas que plantamos. É uma forma de devolver. Isso me tranquilizou mais o coração, sabe? E Uhum. assim, eles não pararam de comer, mas só que eu percebi que nunca faltou para a gente, sabe? Não é esse o caso, Glorinha. Eu agradeço. E sim, não me importa nada que eles comam, mas que não partam. Eles comem e partem. Eu tinha uma Sim, pereira lá em cima, grande, linda, cheia de peras. Ele partiu metade da árvore. A braçada enorme que tinha partiu. Coisa que nunca mais vai nascer ali. Entendes, Glorinha? A situação é só essa, é que se ele comesse e fosse embora, ele come e parte. Ele já partiu 3 árvores pequenas. A amendoeira que eu tinha, que estava a crescer e já dava amêndoas, partiu-me toda aos pedaços. Porque entendo. ela ainda era É, pequena. é. Aqui o javali, ele come a mandioca e ele não mexe em só um pé, ele mexe em outro, destrói, arranca tudo. Então, é assim, eu Exatamente. entendo a sua situação. Exatamente. É que as árvores, pronto. O javali, quando esteve aqui, também tenho javalis aqui, infelizmente. Eu deixei de plantar lá embaixo. Eu já não planto mais lá embaixo. Eu comecei a plantar perto de casa. Tenho aqui 5 partes que eu posso plantar. Já não é tanta a quantidade, é menos, mas dá para nós os dois. E nós estamos contentes com isso. E mais alguém, se precisar, ainda podemos dar. Mas agora, partir, estragar, isso é que me dói o coração. Quando os javalis eu tinha tudo plantado lá embaixo, eles arrancavam tudo e não comiam. Eu dizia, Senhor, ao menos que comessem, já me dava gozo. Olha, pronto, tinha fome, o animal arrancou, comeu. Arrancavam tudo, esfroncavam tudo, faziam um buraco em todo lado. E se fosse preciso, não comiam nada porque não lhes agradava. Eu acredito que é uma forma de nós desenvolvermos, né, o hábito da oração em todos os sentidos, porque muitas vezes a gente tem um problema e a gente acha que é comum, é natural ter esse problema, e a gente não ora, né, nesse sentido. Então, eu acredito que esses problemas, né, que nós vamos para o campo, Sim, e é um hábito, precisamos desenvolver o hábito de orar e confiar em Deus nesses momentos, né? Vera, emudeceu? desculpa, irmã, estou com um problema aqui na minha internet, que não é bem internet, foi um rapaz que pôs aqui ai, umas novas baterias para os painéis. E Tá com o microfone fechado agora, Vera.
Fechado está o microfone. Não sei se estão me... Aberto. A Denis, Sim. conseguem me ouvir agora? Agora sim. Já tinha o micro aberto. Estou aqui com um problema. Houve um rapaz que fez aqui uma bateria, ele mesmo a fez, e colocou aqui, diz que era melhor que as outras, porque é lítio. Só que o que acontece é que há um carro que tem que fazer também manualmente, e não fez ainda, que as baterias carregam, vai a luz abaixo. É claro, desliga-me tudo. E eu já comuniquei com ele, diz que vem cá para a semana, espero que sim, porque cada vez que eu estou a fazer alguma coisa, vai abaixo. Cada vez que a bateria vem o sol em força a bater nos painéis, a bateria começa a carregar e desliga-me. Eu estava a falar convosco e foi abaixo. Peço desculpa, Glorinha. O que é que tu estavas a dizer, além dos dízimos, Eu das já frutas? finalizei, Vera. Pode continuar, viu? Ok. Tu disseste que nós tínhamos de vir para o campo. Eu vim porque tu disseste. E que nós tínhamos que subsistir do alimento do campo. Ok, nem todas as coisas eu subsisto do alimento do campo. Eu não tenho arroz, não produzo arroz, não produzo cereais, não tenho campo também para isso. Teria se os javalis não estragassem tudo, portanto não tenho. E os javalis não fui eu que os chamei, nem os veados. E eu disse, Senhor, são criaturas tuas que tu tens que resolver. Eu não vou conseguir resolver. Ou a única resolução que eu tenho é matá-los. E não era isso que eu queria. Nem é isso que eu quero. Mas o meu marido já está a pedir emprestada uma arma, pelo menos para o assustar. Porque nós não sabemos já como fazer a coisa. Não queremos fazer mal aos animais, mas eles estão a estragar tudo. E este veado estraga tudo. Ele é grande, nós já ouvimos. Agora parece que há aí um novo, ainda por cima, ou não sei se é fêmea, porque tem uma voz grossa e um com a voz mais fina. E acontece que isso é muito mau, porque se começamos a ter aqui procriação, então nós vamos deixar de ter tudo. Bom, continuando. Um privilégio exaltado. Quando em problemas, quando assaltados pelas mais ferozes tentações, eles, entre parentes, os filhos de Deus, têm o privilégio da oração. Só um bocadinho. Têm o privilégio da oração. Que exaltado privilégio. Seres finitos, de pó e cinza, admitidos através da meditação de Cristo na sala de audiência do Altíssimo. Através desses exercícios, a alma é levada a uma proximidade sagrada com Deus e é renovada em conhecimento e em verdadeira santidade, sendo fortificada contra os ataques do inimigo. Eu não sei, acho que é um apelo às mães, o livro, porque está em inglês, An Appeal to Mothers, página 24. Eu não conheço este livro. A oração é tanto uma necessidade especial como um privilégio. Aqueles que professaram amar Cristo não compreenderam a relação que existe entre eles e Deus. Não percebem que grande privilégio e que grande necessidade são a oração, o arrependimento e a prática das palavras de Cristo. Ora, irmãos, isto é sério. Isto é muito forte. Aqueles que professaram amar Cristo não compreenderam a relação que existe entre eles e Deus, por isso o crucificaram. E muitos hoje o renegam por causa disto também, porque não entendem a relação que existe entre eles, os dois. Entre eles os dois, ou seja, por exemplo, entre mim e Deus, entre o Adenis e Deus, entre Jorge e Deus e por aí fora. Quando nós percebermos, compreendemos a relação que existe entre nós e Deus, nós vamos entender, vamos dar mais valor e recorreremos muito mais à oração, ao arrependimento e à prática das palavras de Cristo. Eu tenho aprendido isso, tenho andado a aprender
a clamar em promessas constantes, porque não estou a ver outra solução para a minha vida e para as coisas que estão a acontecer aqui nesta quinta. A oração capacita-nos para vivermos na luz da sua presença. É nosso privilégio abrir o coração e deixar entrar a luz da presença de Cristo. Meu irmão, minha irmã, vire-se para a luz. Coloque-se em contacto real e pessoal com Cristo para que possa exercer uma influência que seja enobrecedora e revivadora. Que a sua fé seja forte, pura e firme. Que a gratidão a Deus encha o seu coração. Quando se levantar de manhã, ajoelhe-se ao lado da sua cama e peça a Deus para lhe dar as forças, para cumprir os deveres do dia e para enfrentar as suas tentações. Peça-lhe para o ajudar a levar o seu trabalho a doçura de caráter de Cristo. A levar para o seu trabalho, comigo, a doçura de caráter de Cristo. Peça-lhe para ajudar a pronunciar palavras que inspirem aqueles que estão ao seu redor com esperança e coragem e que o levem para mais perto do Salvador. Oh, irmãos, isto dá uma tristeza. Dá muita tristeza, porque as nossas palavras, a maior parte das vezes, é crítica, murmuração e queixa. Quando nós deveríamos levar palavras de glória, de gratidão. Eu tenho que começar a fazer esta oração todos os dias, de manhã. Porque se eu tivesse feito isto de manhã, quando eu vi aquela árvore toda despedaçada, não tinha chegado, se calhar, ao extremo que eu cheguei. Deu muita tristeza, irmãos. Eu quase nem me deu vontade nem sequer de tomar o pequeno almoço. Ai, ai. As nossas orações nunca sobrecarregam ou cansam Deus. Não há tempo ou lugar em que seja inapropriado oferecer uma petição a Deus. Não há nada que nos possa impedir de elevar o nosso coração no espírito de oração fervorosa. Nas multidões da rua, no meio de uma transação comercial, podemos enviar uma petição a Deus e implorar a orientação divina, como fez Neemias, quando apresentou o seu pedido perante o rei Artaxerxes. Um lugar reservado para a comunhão pode ser achado onde quer que estejamos. Que bonito, não é? Deveríamos ter a porta do coração constantemente aberta e fazer subir continuamente o nosso convite para que Jesus possa vir a habitar na alma como de hóspede celestial. Engraçado, irmãos, que eu até a cozinhar e a lavar a louça, eu estou sempre em meditação e sempre a falar com o Senhor. Amém. Embora possa haver uma atmosfera maculada e corrupta ao nosso redor, não temos de respirar o seu miasma, mas podemos viver no puro ar do céu. Que lindo isto. Quanto mais leio, mais maravilhada fico. Podemos fechar todas as portas à imaginação impura e aos pensamentos não santificados, se erguermos a alma até à presença de Deus através da oração sincera. Bom, aqui já estamos a ver como é que nós podemos afastar-nos cada vez mais e mais dos maus pensamentos. Ou seja, afastar cada vez mais os nossos pensamentos e afastarmos do inimigo e das tentações. Aqui está uma solução. Aqueles cujo coração está aberto para receber o apoio e a bênção de Deus caminharão numa atmosfera mais santa do que a terra e terão comunhão constante com o céu. Não é isto que nós queremos, irmãos? Necessitamos de ter perspectivas mais claras sobre Jesus e uma compreensão mais plena sobre o valor das realidades eternas. A beleza da santidade deve encher o coração dos filhos de Deus. E para que isso possa ser realizado, devemos procurar a revelação divina das coisas celestiais. Que a alma seja atraída para fora e para cima. Que Deus possa conceder-nos uma brisa da atmosfera celeste. Podemos manter-nos tão perto de Deus que, em cada provação inesperada, os nossos pensamentos se virem para Ele de modo tão natural como a flor se vira para o sol. Foi exatamente o que eu fiz, mas em choro. Mantenha as suas necessidades, as suas alegrias, as suas mágoas, as suas preocupações e os seus medos perante Deus. Não o pode sobrecarregar, não o pode cansar. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça não é indiferente às necessidades dos seus filhos. O Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. O seu coração de amor é tocado pelas nossas mágoas e mesmo pela nossa expressão dessas mágoas.
Então eu acredito que toquei o coração do Senhor ali ao pé daquela árvore. Levo-lhe tudo o que torna a mente perplexa. Não é grande demais para ele suportar, pois ele sustenta os mundos. Ele governa todos os assuntos do universo. Nada que esteja de algum modo relacionado com a nossa paz é pequeno demais para ele notar. Não há qualquer capítulo na nossa experiência que seja escuro demais para ele ler. Não há perplexidade difícil demais para ele deslindar. As relações entre Deus e cada alma são tão distintas e tão plenas como se não houvesse mais nenhuma outra alma sobre a terra para partilhar o seu cuidado vigilante. Nenhuma outra alma pela qual tivesse dado o seu filho amado. Que lindo. Amém. Alguém quer dizer alguma coisa? Oh, irmãos, isto são palavras tão lindas. Eu creio que isto conforta o nosso coração, conforta o meu, acredito também que conforta o vosso. Vamos ler mais uma partecita? Ou querem terminar por aqui? Você que vê aí, velho. Você sabe, 6h30 eu tenho que sair. Mas aí eu posso passar não posso. Posso passar o anfitrião para alguém, se quiserem continuar. Então eu leio só mais uma parte que é pequena e Viu? fazemos a oração. Viu, Vera? Diz-me. Podemos exercitar a oração também, aí fazer 3, 4 orações, aí quem quiser fazer uma oração, aproveitando aí a condição que nós estamos, vamos dizer assim, aprendendo, e vamos orar, pode ser também, não deixa de ser uma coisa bem especial. E também é importante, nós necessitamos, aliás, este livro nos está a ensinar que nós devemos estar constantemente em oração. Isso. Então quem é que quer orar? Eu posso orar, mas alguém quer orar? Eu posso fazer também, Vera. Mais 2 pessoas? Mais alguém? Glorinha, para orar? Posso sim. Nelziana, também podes orar? Nelzi? Sim, posso. Então, quem quiser começar, Pode eu começar, termino. Vera. Eu termino. Então, eu começo. Querido Pai Celestial, honra, louvor e glória nesta hora aqui da manhã, Senhor Deus, ainda está escuro, mas queremos ao Senhor Deus que a clareza das tuas mensagens, Senhor Deus, sempre nos dão um lenitivo especial. Senhor Deus, eu gostaria muito que o Senhor me ensinasse a orar mais. É bem verdade que eu procuro ficar na tua presença, mas eu gostaria muito, Pai querido, que o Senhor me ensinasse a orar com a fé que Jesus tinha e também oportunizando, Senhor Deus, todos os momentos da vida para que, colocados em tua presença, Senhor Deus, possa ser mais leve a nossa vida e uma vida de mais consagração, comunhão e principalmente, Senhor Deus, intercessão. Senhor Deus, gostaria de colocar esse grupo, em especial os que não entraram esta manhã, os que estão com alguma dificuldade, os que estão com alguma perplexidade e também, Senhor Deus, algum problema de saúde, algum problema existencial. Existem muitos problemas hoje, Senhor Deus, que muitas vezes nós mesmos procuramos e não nos desviamos, Senhor Deus, para que a nossa alma não seja perturbada, Senhor Deus, no dia a dia. Iniciamos essa semana, Senhor Deus, já gostaríamos que o Senhor nos desse a graça de permanecermos contigo, não só nós, mas todos aqueles que nós gostamos, amamos e que também convivem conosco, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos filhos, nossas noras, nossos genros, enfim, Senhor Deus, toda a tua igreja e também, por que não, Senhor Deus, colocar sobre o teu altar os governantes, os que estão, Senhor Deus, investidos de autoridade, que eles possam receber de ti, Senhor Deus, o guia nesta semana, nesse dia, para a tua honra e tua glória, Senhor. Fica conosco
Continua, Senhor Deus, nos abençoando com a tua presença e com a graça de Cristo. Em nome de Jesus, amém. 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 Pai Santo, poderoso Deus, nós te louvamos, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de aprender mais sobre mais uma arma que nós temos nessa guerra, que é a oração, e que nós possamos apropriar, Senhor, dessas bênçãos, dessa ferramenta que o Senhor nos concede nesse tempo de conflito. E é um privilégio para nós aprendermos que as coisas que nós passamos, por pequenas que sejam, o Senhor está atento. Louvado seja o Senhor. Obrigada porque suas misericórdias se renovam para nós mais uma vez. Nós agradecemos porque nós podemos, embora não nascemos com isso, mas nós temos a oportunidade de desenvolver esses hábitos. Agradecemos ao Senhor por nos ouvir, por nos atender e por nos ensinar também. Queremos agradecer porque nossas provações, nossos pedidos não são um fardo para o Senhor. Ao apresentarmos ao Senhor, o Senhor não vê assim. Nós te glorificamos por tudo, Pai, por o Senhor ser um Deus compreensivo, compassivo, benigno. Nós te louvamos por todo e sempre. Obrigada por mais esse aprendizado que temos a oportunidade de ter, que o Senhor abençoe a nossa mente, que o nosso intelecto esteja aberto e temos cada dia mais uma razão santificada para oferecer ao Senhor a nossa mente, nossa boca, todos os dons que o Senhor nos deu, que seja para glorificar o seu santo nome. Ser conosco, ser com este grupo, ser com o teu povo na face da terra. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, para todo sempre. Nós te agradecemos, Pai, nos méritos do nosso Senhor e Salvador, nós nos aproximamos de Ti, te agradecemos porque o Senhor permitiu que o Teu Filho viesse aqui para nos resgatar. Louvado, exaltado, para todo sempre seja o nome do Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque foi estendida a nós nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Como o Senhor é maravilhoso. Louvamos o Teu nome, exaltamos e agradecemos, porque o Senhor nos enche o nosso coração todas as manhãs. Amém. Despertarmos no decorrer do dia, de cada dia, nós recebemos graça. Não só nós, mas toda a humanidade nessa terra, por mais que não saiba, mas a graça é estendida a todos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Gratidão. Pai, a nossa maior dificuldade é de permanecermos na Tua presença todo o tempo. E é por isso que, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós suplicamos a Ti a perseverança dos santos, que a Tua palavra, em Apocalipse 14, verso 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essa palavra tem o poder de nos manter na Tua presença todo o tempo, nesse dia. E é pelo Amém. poder da palavra que nós suplicamos que ela se cumpra em nossa vida nesse dia, Pai. Cria em nós essa perseverança, porque não é de nós, não vem de nós. O Senhor sabe que nós não gostamos de orar, nós não temos esse hábito, mas nós sabemos que é a nossa maior necessidade de estarmos na Tua presença todo o tempo. Suplicamos que a Tua palavra se cumpra em nossa vida, como está escrito em Romanos 12, 12. O Senhor diz: alegrai-vos na esperança, perseverai, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Nós sabemos que a Tua palavra tem poder de criar em nós tudo aquilo que o Senhor está falando. E nós suplicamos que ela se cumpra em nossa vida nesse dia. Orar sem cessar em todo o tempo, buscando estar na Tua presença, mesmo em meio ao trabalho e as dificuldades do dia a dia, porque sabemos que o Senhor quer estar conosco
Porque Enoque viveu essa vida aqui na terra, todo o tempo ele estava com o Senhor. Então, nós também podemos em Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus nós suplicamos que nessa manhã o Senhor nos ajude a viver o amor de Cristo que está em 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 e 5. Nós suplicamos, porque o teu amor é benigno, porque o amor do Senhor suporta todas as coisas, não pensa mal. Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos o amor ao próximo como a ti mesmo, como o Senhor diz no mandamento. Nos ensina nesse dia a amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e ao nosso próximo como a si mesmo. Essa é a maior necessidade que temos. E só a tua palavra pode nos dar isso. É pelo poder da palavra que nós suplicamos. Que o Senhor venha abençoar cada irmão aqui presente, cada família representada. Que o Senhor nos ajude a permanecer na tua presença, como está escrito em João capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e será feito. Essa é a condição que o Senhor nos dá. E nós suplicamos que essa palavra cumpra em nós nesse dia, Pai. Nós cremos na tua palavra. Que o Senhor ajude na nossa incredulidade, como Marcos 9, 24, aquele pai falou para Jesus. Ó Pai querido, tem misericórdia de nós. Nos ajude, meu Pai. É a nossa maior necessidade de estarmos contigo, de buscarmos aprender do Senhor, como Jesus diz. Vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É a nossa necessidade de estar todo o tempo na tua presença. Porque quando chegarmos à grande tribulação, já será comum em nós estarmos com o Senhor. Nós queremos que o Senhor nos guarde. Queremos habitar no esconderijo do Altíssimo, na sombra da onipotência, como está escrito no Salmo 91, verso 1. Fica conosco, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor está conosco. Em Mateus 28, verso 20. E nós temos essa certeza que o Senhor está conosco. E também temos a certeza que o Senhor nos ouve, porque a tua palavra nos garante em Salmo 40, verso 1, quando o Senhor diz que esperamos pacientemente pelo Senhor e o Senhor nos ouviu, se inclinou para nós e nos ouviu. Nós suplicamos as tuas misericórdias na nossa vida nesse dia, mas que o Senhor nos ajude a confiar na palavra, que ela tem o poder de nos manter e de fazer tudo aquilo que ela nos promete. Nós agradecemos nos méritos do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Realmente grandioso é o teu nome, ó Deus. As tuas maravilhas são vistas ao nosso redor, nas nossas vidas, na nossa própria vida. E te estamos gratos de todo o coração. Verdadeiramente ainda há muita aflição neste mundo que perturba o nosso coração. Coisas que acontecem que estão fora do nosso alcance, do nosso poder de resolver. Mas colocamos tudo nas tuas mãos porque tu és Deus. Nada é impossível para ti. E principalmente quando são criaturas que invadem a nossa propriedade, o nosso local, quando são criaturas que nós não temos realmente o controle e não queremos, Senhor, abater animais que foste tu que os fizeste nascer e crescer e desenvolver. Toma tu o controle, Senhor, não somente da minha quinta ou deste lugar onde eu vivo, mas também de todo o lugar onde cada irmão que está aqui vive. Toma o controle e protege e guarda de qualquer intempérie, porque foi mandamento teu e é ordem tua que nós possamos e que nós devemos ir para o campo, viver no campo, viver do campo. E não há outra forma de viver se nós não tivermos árvores e cultivo. Precisamos da tua guarda e da tua proteção. Cada coisa que acontece, Senhor, não deixe que aconteça mais estas coisas assim, porque precisamos, Pai. E isto nos desanima, eu falo por mim. Desanima muito, Senhor. Porque é trabalho árduo, é custo de dinheiro,
apesar de teres o dom do ouro e da prata, tudo a ti te pertence, Senhor. Mas, perdão, assim como dizia a Belinha, e todos nós que estamos no campo sabemos, uma árvore demora tempo a desenvolver e dar o seu fruto. Por favor, Senhor, continua a guardar e a proteger-nos. Se tu permitiste isto por algum motivo foi, eu te peço que me mostres qual o motivo para que eu possa aprender mais de ti e contigo. E a cada irmão que surja qualquer situação nas suas vidas, que tu possas abrir a sua mente, os seus ouvidos, os seus olhos para que possamos compreender e eles possam também compreender qual o motivo das coisas acontecerem na nossa vida, porque há sempre um motivo, há uma razão para que o nosso caráter seja totalmente moldado e transformado. Obrigada, bom Deus. Muito obrigada por todas as coisas, pelas ensinanças que muitas vezes são dolorosas. A maior parte das vezes porque somos humanos e estamos habituados a, como é que eu ia dizer, a gerir a vida rotineiramente. E por vezes não é isso que tu queres. Queres que nós saiamos da rotina e que possamos aprender a levar a outros mais longe. E de outras formas aprendermos porque é que o outro sofre e como é que o outro sofre e podemos consolar. Só tu podes, é verdade, mas tu podes consolar através de nós outros. Eis-nos aqui, Senhor, que hoje mesmo possa haver almas com fome e sede de justiça e nós possamos levar a tua mensagem, o teu evangelho, para que o teu nome seja dado toda a honra e glória. Abençoa a cada um dos que estão aqui presentes e as suas famílias também. Protege e guarda, Senhor, como tu tens feito tão bem até o dia de hoje. E que tudo o que nós comamos, bebamos, façamos, pensemos, falemos, seja para a tua honra e glória. É o que eu te peço humildemente, colocando também nas tuas mãos, Senhor, esta situação do José Esteves, da Belinha, a saída da Geórgia e a vida de cada um de nós, do que vamos ter que fazer. Dirige-te, ó Senhor. Dirige, porque eu sei que só tu podes dar ordem aos teus santos anjos para comandar, proteger e guardar e dirigir. É tudo o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.